boa noite, bom dia ou boa tarde, ou como dizem os franceses, bonjour, porque o bonjour serve para boa noite, bom dia, boa tarde. Enfim, é uma grata satisfação estarmos aqui mais uma vez esse ano 2022 com o segundo Congresso Internacional de Tecnologias na Educação. E o nosso convidado de hoje é uma um grato achado, né? Porque realmente ele vem fechar ele vem nos ajudar a fechar um ciclo que a gente começou lá atrás, né? Mas antes de falar sobre isso, agradeço em nome do Unisalesiano, em nome da reitoria, a coordenação também dos cursos de engenharia, principalmente na pessoa do professor Nelson, está aqui, e também agradeço a presença aqui do professor Fernando Henrique, que tem sido nosso parceiro em vários projetos e tal, e nós estamos aqui falando do Unisalesiano de Araçatuba, e esse ano é um ano bem interessante, porque a gente retomou as atividades, e com isso, acredito que esse trabalho aí do Tiago Freitas possa vir a acrescentar em relação ao que nós temos procurado fazer durante esses anos. Então, Fernando, também você faça suas considerações, mas muito obrigado já antecipadamente pela sua colaboração aí todo esse tempo também. Por nada, professor. Obrigado, professor Edival, pela confiança, né? Pela parceria aí de tantos anos, né? Bom, eu sou o professor Fernando, como ele disse, dou aula na fisioterapia, na psicologia, na medicina aqui em Araçatuba, no campus de Araçatuba, do Unisalesiano. E junto ao professor Edival, a gente orienta, né? E co-orienta alguns trabalhos do desenvolvimento de projetos do Laboratório de Robótica Assistiva, junto à engenharia. Eu sou fisioterapeuta, minha formação, e também engenheiro de mecatrônica. E é uma surpresa muito grande conhecer o Tiago, né? Obrigado, Tiago, pela sua participação. Principalmente que quando eu vi o currículo do Tiago, eu falei, mas não está batendo, né? Não está batendo a formação dele é médico veterinário, né? Exato. E construindo de forma autodidata um trabalho tão bem desenvolvido, né? Vamos dizer, na excelência aí, né? Então, eu gostaria, Tiago, que você se apresentasse, falasse um pouquinho sobre sua formação, sua carreira, né, para os nossos ouvintes aqui, para a gente conhecer um pouquinho sobre sua formação. Muito bem. Primeiramente, Edival, Fernando, muito obrigado pelo convite. Fiquei muito satisfeito de poder estar aqui com vocês, falando um pouco desse projeto. E também mais satisfeito ainda de saber que a gente tem grande possibilidade de estar desenvolvendo algo maior, certo? Então, meu nome, como o Fernando falou, meu nome é Tiago Freitas. Eu sou médico veterinário há 14 anos, atuante na área. Porém, não é nessa profissão, por causa dessa profissão que eu estou aqui, né? Há algum tempo eu venho desenvolvendo protótipos robóticos, tanto voltado para áreas de próteses, que é a ideia principal, como outros protótipos como braços robóticos. A gente tem a ideia de produzir exoesqueletos, os projetos assim que a gente tem tá dentro ali do nosso objetivo, certo? Eu já venho trabalhando nessa parte de criação de protótipos há pouco mais de um ano, desenvolvendo ali há pouco, testando algumas movimentações, alguns produtos, certo? E chegando até aqui com as minhas primeiras peças, onde eu consegui desenvolver aquela forma inicial ali, algo que a gente pode dar realmente posso falar que a gente pode dar um start inicial na criação e desenvolvimento de um produto. E você pode contar um pouquinho para a gente qual foi a motivação, né? O que levou você a se interessar por essa área, né? Por não ser a sua formação, né? O que embasou esse seu interesse por essa área? Bom, começou. Eu sempre, apesar de eu ter seguido na área de biológicas, com a medicina veterinária, eu sempre tive um interesse
tanto pelas áreas de engenharia, como também para as áreas de artes gráficas, desenho, pintura. E há alguns anos atrás, eu comecei na modelagem 3D como um hobby. Eu fui passando ali por diversos hobbies, desenho, pintura, modelagem tradicional, com massas, e conheci a modelagem 3D e que me fascinou bastante. Com o passar do tempo, isso foi acabando virando ali um trabalho, comecei a desenvolver algumas peças, alguns protótipos, algumas peças decorativas, e vi a possibilidade de adicionar à modelagem 3D a engenharia, aonde comecei a ideia de produzir protótipos robóticos. Junto a isso, nessa parte de modelagem 3D, ao desenvolver as peças, eu sempre tinha aquela vontade de criar projetos que fossem mais relevantes, que tivesse algo a adicionar de positivo à sociedade. Aquela vontade de fazer algo que não fosse só bonito, que ficasse na prateleira, não minimizando isso, que eu adoro, eu faço essas peças até hoje, mas eu queria realmente poder fazer algo que pudesse trazer alguma relevância, somar alguma coisa que pudesse ajudar alguém. E é onde, juntando essas ideias, eu comecei a vislumbrar essa possibilidade de criar esses protótipos. Perfeito. E você, não vou dizer de maneira óbvia, mas você se inspirou em modelos de mãos biônicas já conhecidas no mercado, ou você partiu do zero mesmo, digamos? Inspirar diretamente, não. A minha inspiração, realmente, foi na cultura geek, com filmes, animes. Hoje eu posso falar que é a minha maior inspiração. Até hoje eu começo a busca de designs na cultura geek. Filmes como Transformers, os animes japoneses, porque tem uma pegada, um design que me agrada muito. Eu estudei bastante sobre protótipos que a gente tem hoje no mercado. O que mais me motivou a estudá-los é buscar quais foram as dificuldades que eles tiveram, o que ele não atendeu, certo? Por que um protótipo não foi tão divulgado. Muitas vezes a gente vê protótipos, a gente vai dar uma pesquisada na internet, busca ali informações, que a gente vê, nossa, cara, que coisa maravilhosa. E a gente se pergunta, mas por que não está tão divulgado? Será que é a funcionalidade? Será que é o preço dessas peças? Será que além de estar ali bonito, tem vídeos que demonstram o produto, toda aquela aplicação bonita? Será que realmente vai funcionar na realidade? Então, eu comecei a buscar essas informações vêm me ajudando a desenvolver essas peças. Essas peças, né? Pelo que eu já consegui visualizar, você tem um estudo, né? Lógico, que você já falou que estudou desenho, então você gosta de modelagem, então já de antemão eu sei que você tem busca um conhecimento de antropometria, né? Que é o estudo das medidas humanas, do movimento humano, né? Já seria a cinesiologia, né? E a cinesiologia, né? Que é o estudo do movimento humano, né? Então, para que você possa construir os movimentos mais naturais possíveis, né? Das articulações das próteses, né? Dos robozinhos. Então, eu percebi isso e como que você conseguiu acesso, né? Ou como que você conseguiu perceber? Foi ao vivo, né? Você olhando o movimento da mão, por exemplo, ou você buscou isso em algum livro, ou buscou esse estudo de biomecânica, né? Que a gente chama em alguma fonte, né? Então, eu me baseei nos projetos, eu sempre busco tentar não encaminhar no projeto sozinho, com apenas, vamos dizer, as informações que, vamos dizer, que está ali só ao meu alcance. Eu sempre estou buscando conhecimento de outras pessoas,
para que possa incrementar nesse projeto. Então, eu conversei com terapeutas ocupacionais, com fisioterapeutas, para entender o que é a necessidade de uma pessoa que tem a necessidade de usar uma prótese, certo? Acaba que o meu conhecimento na biologia, na anatomia dos animais, me ajuda bastante também a entender como eu devo desenvolver as peças. E como eu tenho ali, eu sempre tive uma facilidade, como eu falei, nessas áreas de engenharia, eu preocupo muito também como desenvolver a movimentação, pensando em questão de atrito, aplicação de força, os motores que eu vou usar, como eu posso fazer com que a movimentação seja de uma forma mais proveitosa, sem perder muita força naquele motor. Então, acaba que eu junto, são diversos fatores, eu junto vários conhecimentos para produzir a peça. Eu acho que faltou aí, né, professor Edivaldo, a gente perguntar para ele, né, de onde você estudou, né, da sua carreira aí, né, da onde que você vem, qual que é o seu berço profissional, né? Acho que isso é importante. Eu sou de Patos de Minas, Minas Gerais, onde eu estou hoje, já residi em outras cidades. Eu morei por algum tempo no estado da Bahia, onde eu fiz minha formação em veterinária. Eu estudei na Universidade Estadual de Santa Cruz, em Ilhéus, e comecei a trabalhar imediatamente após a formatura. Morei no estado do Paraná por um tempo, voltei para Minas, onde eu resido já faz mais de 10 anos. Trabalhando nessa área, confesso que me ajudou bastante a entender também essa questão, voltando à sua pergunta inicial, porque eu trabalho com grandes animais, mais especificamente bovinos. Eu trabalho com cirurgia e clínica de bovinos. A maioria vou fugir do tema um pouco. Muitas cirurgias de bovinos são realizadas com o animal em pé. O animal não deita. Ele não cede ele para deitar e realizar a cirurgia. A gente realiza cirurgias bastante invasivas com o animal em pé. E isso sempre me chamou a atenção, apesar de estar acostumado a fazer isso, a gente tem que entender como é que funciona a locomoção do animal, como é que o animal pode ficar ali em pé, sabe? Como é que ele vai se manter em pé, sentindo um desconforto, até mesmo uma dor. E sempre me fascinou essa questão da articulação, como é que ela se mantém ali, sabe? Firme. Eu acho muito interessante. Eu realizo algumas cirurgias articulares também, que me ajudam nesse processo. Eu acredito ali que a natureza, hoje os animais, ele vem daquela evolução da natureza e vem se aperfeiçoando. Quando a gente vê ali essa questão da anatomia animal, independente qualquer que seja, se a gente tiver um olhar crítico, a gente vê ali uma beleza e uma evolução muito grande. Eu tenho me aplicado nisso. Inclusive, esses protótipos, nas articulações, nas movimentações, eu aplico muito essa ideia, onde eu busco um exemplo. Se o dedo tem que fazer um movimento de abrir e fechar, eu, avaliando a anatomia, eu vejo que não é simplesmente uma movimentação de um ângulo simples, que tem apenas um eixo e faz um simples movimento. Existem várias estruturas interligadas que facilitam aquela movimentação, que torna aquela movimentação mais natural, que permite uma maior variedade da amplitude de movimentos, e eu tento aplicar isso nos meus protótipos. O nome disso, né, que a gente chama na fisioterapia, é a artrocinemática, né? Tem a ortocinemática, que a gente sabe que é o movimento grosseiro, né, o grande movimento, por exemplo, de fazer a flexão do antebraço, por exemplo, é um movimento, né, ortocinemático. E o que você está fazendo é a desconstrução desse movimento em micromovimentos, né, que é a artrocinemática. Né? Isso é muito legal, porque você você descobriu isso sozinho, vamos dizer assim, né? Isso é muito interessante.
Mas com certeza a formação em medicina veterinária Exatamente. foi aí Ajudou muito. decisiva, né? Porque a biônica, ela é toda inspirada na natureza, mas a mão humana, até onde eu tenho informação, ela é o tipo de garra, né? Biológica mais aperfeiçoada que existe. Não existe outro animal na natureza, me parece, que tenha desenvolvido um sistema de garras tão aperfeiçoado quanto a mão humana, né? Exatamente, porque adicionado à anatomia, a gente tem o controle motor, né? E Perfeito. O nome do meu projeto, que é o projeto Mimesis, tem tudo a ver com toda essa informação que a gente está passando aqui. Exato. Informação da natureza, esse design que a natureza produz. Exato. Maravilhoso. Bom, vamos aí então ver o que você fez, como você fez. Você vai nos dar uma aula agora, exatamente para os nossos estudantes de engenharia, para que eles tenham até uma inspiração, né? Claro. De como desenvolver algo tão complexo. A gente sabe que, por exemplo, na própria arte, né, nas artes plásticas, a mão humana é uma das partes do corpo mais difíceis de fazer. É verdade. Justamente porque a mão não é simplesmente 5 dedos ali, né? Não, a mão tem toda uma biomecânica, né? Totalmente diferenciada de movimentos, e principalmente o polegar, né? O polegar parece que é um dedo com movimento muito complexo. Esse deu trabalho. Esse deu trabalho demais, viu? Realmente. Bom, então vou falar um pouco, se me permite, como é que eu desenvolvo as peças. Sim. No modelo 3D, a gente já usa o computador, logicamente, e depois eu demonstro um pouco das peças, pode ser? Perfeito. O software que você usa. Exato. O software que eu uso, ele é o ZBrush. Ele é um software bastante conhecido para quem usa modelagem 3D, e eu considero um dos mais completos softwares que existe hoje. Por quê? Ele me dá uma ampla gama de possibilidades de criar uma peça. Ele não é um programa que me limita demais, que me segura na criação. Então, para chegar ao mesmo modelo, tem diversas formas, diversos caminhos que eu posso seguir. Isso me dá uma liberdade de produzir essas peças para que eu possa usar realmente, como posso falar assim, eu posso realmente abusar desse design, sabe? Desse design que a natureza criou, dessa gama ali de movimentos, como o Fernando comentou. Isso me dá o ZBrush me dá essa possibilidade de extrair o máximo possível de um design. Então, eu não fico preso a um design mais, como pode dizer, mais voltado para a engenharia, ali do CAD, que é um design mais, como falo... É mais mecânico, né? Mais mecânico, exato, obrigado, Dival. Então, hoje eu tenho usado exclusivamente o ZBrush, dessa possibilidade, e para produzir os protótipos, eu uso a impressão digital. Todas as minhas peças eu tenho usado as impressoras de resina. Só para ambientar um pouco, quem não está muito por dentro dessa área de impressão, hoje no mercado, basicamente, a gente tem 2 tipos de impressora. Impressoras de filamento, onde a gente tem fios de polímero plástico, onde ele é derretido e é depositado em uma mesa onde vai produzindo a forma que a gente deseja. E tem a resina, que é um produto líquido, e sob o efeito de uma luz ultravioleta, ela vai solidificar, e ela vai solidificar naquele formato que a gente deseja. Quero puxar um pouco também do projeto, para o entendimento que essa fase inicial, onde a gente está aqui conversando agora, o nosso objetivo não é produzir uma peça final, uma prótese de mão final. Estamos aqui produzindo protótipos onde iremos usar para as pesquisas, para realmente poder desenvolver uma peça final, uma peça que realmente tenha funcionalidade para uma pessoa que necessita dessa prótese. Correto.
A impressão, como eu estava falando, ela veio de de certa forma, uma tecnologia nova ainda, né? Tem poucos anos ali que ela realmente ficou acessível ao público e possibilitou toda essa criação, esse desenvolvimento desses protótipos que antes só ficava no papel. Porque para chegar a produzir uma peça final como essa, que é uma peça funcional, ela realmente tem todos os movimentos ali que eu propus nessa peça, a gente não conseguiria fazer de uma forma viável. Ficaria muito caro produzir cada pedaço, cada componente. A exemplo dessa mão que eu estou segurando aqui, ela tem 90 partes. São 90 peças impressas que a gente une ali. Se a gente tivesse que produzir ali de forma convencional, como antigamente, produzir moldes, tudo se torna totalmente viável. Então, a impressão 3D veio para facilitar e baratear essa criação, para tornar possível essa criação. E também tornar possível até a fabricação de peças, de protótipos para uso final mesmo. Certo? Então, a ideia aqui é criar esses designs de protótipos robóticos para avaliar a sua funcionalidade, suas movimentações, as suas aplicações, para que também a gente possa utilizar nas pesquisas de desenvolvimento de prótese, onde a gente sabe que não é só a peça que vai ser fabricada, tem toda aquela interface de comunicação com a pessoa, como é que essa peça vai movimentar, como é que a pessoa vai, vamos dizer, de certa forma, dar o comando para aquela peça, para protótipo, para a peça, né, fazer o movimento correto. E, professor, o senhor, com certeza o senhor sabe bem que quando a gente tem ali, você desenvolve algo, essa interface de movimentação, se não tiver uma peça funcional lá na ponta, não funciona, não vai para frente. Não, não vai, não vai. Isso aí a gente pode dar como exemplo, né? O professor Edival foi meu orientador de TCC na engenharia e nós montamos um grupo de pesquisa, né? Teve bolsa também, foi do CNPq, né, professor? Sim, e também bolsa interna também e do Unisalesiano também, tivemos bolsa, né, para os alunos do PIBIC, né, participação, inclusive a gente ganhou prêmios, né, o professor teve esse mérito aí, e é justamente da comunicação, né, a gente fez essa comunicação de uma interface cérebro-máquina com uma prótese. Então, a gente desenvolveu, naquele tempo, a gente desenvolveu com impressão 3D, né, uma prótese simples, apenas para testar esse comando, né, que era a utilização de eletroencefalografia, vamos dizer assim, né, com uma interface cérebro-máquina, para fazer esse comando direto para a prótese. Então, a gente criou um software que identificava o comando vindo, né, da interface cérebro-máquina e transformava esse sinal em ASCII, né, em comando de teclado, para depois transformar em comandos para os servomotores e aí fazer funcionar. Então a pessoa pensava, fechar a mão, aí aquilo era transformado num sinal que era entendido pelos motores e ele fechava a mão da prótese, né. Isso era um tipo de comando, né, que era minha vontade de fazer, direto do cérebro, né, direto da vontade, sem a interface, por exemplo, mioelétrica, né. Ainda não conseguimos, né, a interface, né, professor Edival, para a gente dar continuidade nesse projeto, mas eu tenho esperança aí da gente conseguir. Então, assim, o que você falou realmente o desafio é ter, né, uma prótese que tenha as funcionalidades ali, tenha os graus de amplitude, né, os graus de liberdade, vamos dizer, né, para que se tenha todo o potencial sendo executado. Exato. Para a gente desse lado seria mais o nosso desenvolvimento da parte da interface, né, parte do início dos comandos, né, para a fisioterapia também seria a aprendizagem motora, né, a neuroplasticidade, né,
E quanto mais natural for os movimentos da prótese, mais se assemelha ao movimento natural da mão, mais a pessoa vai conseguir convencer o seu sistema nervoso de que ele tem uma mão. Então, ele provoca ali ele tem uma impressão de continuidade do corpo com a prótese, né? Exatamente. E esse movimento que você fez é tão legal, que eu vi no vídeo também, né, que eu até vou pedir para você mostrar mais perto depois da câmera, o movimento do polegar, né, que ficou tão bom, né, o movimento de oponência com o comprimento correto, né, ficou bem harmônico e bem semelhante ao real. Então, assim, isso faz com que haja uma maior confiança, um maior convencimento do paciente na hora da execução. Exato. Isso é muito legal. Isso aí é uma das coisas que eu estudei também, onde eu quis, é um dos meus objetivos, seria isso. Porque uma das queixas de pessoas que têm necessidade de uma prótese é justamente essa funcionalidade, esse grau de movimentação. Muitas dessas próteses não têm um bom grau, uma boa amplitude de movimento, e acaba que a prótese acaba mais atrapalhando do que ajudando. Eu conversando com várias pessoas, eu tive relatos de pessoas que realmente investiram em próteses bastante caras, assim, onde chegar a próteses de R$200 mil, onde que em pouco tempo, posso falar em poucas semanas, a pessoa preferiu ficar sem a prótese. Porque ela estava mais incomodando, mais atrapalhando do que ajudando. Então é porque essa movimentação, onde foi a queixa principal, não atingia ali a necessidade básica da pessoa no dia a dia. E ela preferia usar o coto, certo? Ali da região da amputação, onde ela conseguia fazer um apoio, apertar, segurar contra o corpo, sabe? Que ficava mais viável, ficava mais fácil. Então, eu tenho uma grande preocupação com isso. Eu tenho realmente, eu penso muito, eu penso que eu tenho a capacidade de produzir uma prótese realmente viável. Sei que sozinho não tem como, igual o senhor falou. Tem essa parte do protótipo, mas tem toda uma outra área que precisa estar inserida nesse desenvolvimento da interface, os profissionais de saúde, né? Então, assim, não é um projeto que se segue sozinho. Precisa de ter os profissionais com as suas expertises para estar agregando conhecimento e chegar a um produto final, né? Sim. Hoje inclusive, nós temos interface cérebro-máquina que dá o feedback para o usuário, ou seja, quando ele toca com a prótese num objeto, é enviado para o cérebro dele a sensação tátil. Ou seja, justamente para aproximar o máximo possível do membro biológico, né? Então, isso já foi uma evolução da época que nós começamos com isso, lá por volta de 2010, na verdade, e que hoje já tem tecnologias relativamente baratas, acessíveis, né? Para esse tipo de coisa, para, por exemplo, colocar numa prótese como essa que você desenvolveu aí, sensores, né? Que possam mandar um estímulo direto para o usuário. Então, com certeza é algo que é essencial que no futuro seja aplicado. Não tem como fugir disso. Apesar de estar pensando grande, eu tenho uma consciência que os passos devem ser pequenos, porém consistentes. Sim. Consistentes e firmes. Tanto que na produção das próteses, eu tenho ali aplicado essa ideia que a cada prótese que eu venho produzindo, hoje eu tenho essas duas, essa foi a primeira, botar em movimento, essa foi a segunda, ainda não coloquei em movimento, mas eu busquei, da primeira para a segunda, fazer uma autocrítica, buscar a linha, ver todas as falhas que tiveram aqui na primeira, todos os erros, e buscar corrigir na segunda. Logicamente que na segunda corrigi alguns problemas, apareceram outros, aumentei a gama de movimentação, mas a ideia é essa. Eu não estou preocupado em chegar ali, eu não tenho que produzir uma peça e essa peça aqui, essa tem que ser a nossa prótese, tem que desenvolver esse produto. Não, eu quero produzir muitas
muitos protótipos. Se for necessário produzir 100, eu não estou preocupado. Desde que a cada protótipo que eu venho desenvolvendo, eu consiga ter uma expertise maior e estar melhorando, criar uma evolução naquela peça, para que chegue no sistema que o senhor comentou, chegar no final de um protótipo pronto, na verdade, aquilo que eu falei, né? De chegar no protótipo numa peça pronta e ter aquela desaprovação. Eu quero evitar isso o máximo possível. Sim. Então, vou demonstrar aqui um pouco, certo? Ok. Essa foi a primeira peça. Vou pegar. Tá dando para ver aqui tranquilo, né? Sim. Tá ligado? Esse foi o meu primeiro protótipo, onde eu busquei principalmente avaliar a movimentação dos dedos, certo? A abertura e fechamento. Então, eu fiz só a mão. A minha ideia também era fazer com que todo o sistema de motores de articulação tivesse na palma da mão. Por quê? Muitas próteses que a gente vê aí no mercado, o sistema de movimentação acaba pegando a parte do antebraço também. Porém, uma pessoa que tem só a mão fica limitado ao uso de uma prótese. Então, nessa primeira prótese, busquei ali o movimento das mãos e testar se o sistema vai funcionar todo dentro do punho, certo? Deixa eu ligar aqui para mostrar para vocês. Você usa um Arduino Uno mesmo? Isso. Ou é o Mega? Não, Arduino Uno. Os testes de movimentação, eu tenho usado o Arduino, certo? Porém, a gente sabe que numa prótese, num modelo final, são outros sistemas. Sim. Mas aqui, como objetivo são testes de movimento, eu usei motores, são servomotores, que na prática eles não são usados como produto na peça final, mas nos permite fazer todas essas testagens. Sim. De uma forma mais viável. Então, são produtos que a gente consegue com uma facilidade. Isso, é importante a gente pensar nesses projetos que vem viabilizando, evita atrasos, diminuição de custos. Então, é uma preocupação também. Porque não adianta a gente produzir protótipos e desenvolver peças com alto custo, que chega a o custo exacerbado, chegar no produto final que não seja acessível ao público. Exato. Certo? Então, essa peça, como vocês estão vendo, ela foi toda modelada e pensada para fazer essa movimentação. A minha preocupação era testar essa abertura e fechamento do dedo. Inclusive, o que o Fernando comentou, a movimentação do dedão não é só de abrir e fechar. Ela tem uma movimentação de ângulo. Exato. E esse tipo de movimentação... É a de oponência, né, do polegar, que é de fechamento, assim, ao contrário, no sentido oposto dos outros dedos. E também ela faz a adução, a abdução, né? Isso é muito legal. E é um movimento que realmente se viu grande necessidade nas próteses e são poucas que tem. Sim, normalmente a gente só tem o de oponência, né? Não tem, a gente tem o de oponência, porém a gente não tem esse movimento aqui, ó. Exato. Né? Então, e você colocou. Ela consegue fazer o fechamento tanto quando está fechado ou aberto. Isso facilita, essa gama de movimento facilita diversas ações na prótese. Então, testando essa fase inicial deu certo. Lógico, tiveram vários erros. Pode ver aqui, o dedo está um pouco caído, porque a articulação aqui acabou desgastando. Eu fiz um teste de articulação, não de articulação, na verdade, de uso de eixo, que não deu muito certo. Então, com o excesso de movimentação, foi desgastando um pouco. Essa segunda peça, além do movimento, eu mantive toda a movimentação do dedo, que eu achei que estava interessante. Mudei o sistema de eixos, deixei mais firme. Porém, eu adicionei o movimento de pulso, que é uma dificuldade nas próteses. Raramente a gente vê uma prótese com movimentação de pulso.
tanto a movimentação lateral, que essa vai permitir essa movimentação, como a movimentação frontal. Mantendo toda essa movimentação dos dedos. Essa que eu não consegui ainda fazer a botada para funcionar, porque como o Fernando comentou, o que eu tenho feito é tudo de forma autodidata. Realmente eu não estou fazendo cursos em outras universidades. E a programação dessa mão aqui, eu estou batendo cabeça com ela ainda. Estou aprendendo programação sozinho, vendo vídeos na internet, mas para programar essa mão, ela é um pouco mais complexa que essa aqui. Mas está saindo, aos poucos está saindo. Por quê? Aqui eu fiz um movimento, pode ver que cada dedo tem sua movimentação separada. Primeiro um movimento, aqueles movimentos únicos. Aqui, nessa mão, eu já quero testar movimentos compostos. Onde ela vai fechar a mão, vai mexer, ao mesmo tempo que vai produzir, vai mexer o punho. Aqui eu quero testar alguns gestos. Verdade? Você quer fazer Perfeito, gestos, perfeito. dando tchau, fazendo joinha, fazendo Muito legal. joinha, entre outros que a gente, vamos dizer, que a gente tiver a ideia aí. Então, quando você faz a movimentação por gestos, não sozinho, testando, né? O movimento fica ainda mais natural. Então, quando você falar, eu vou fazer o movimento de pegar uma chave, né? O movimento de pinça, eu vou pegar um cartão. Isso. Né? Quando você adicionar o movimento de rotação, né? Perdão, não é rotação, é de desvio, desvio não, de supinação e pronação, que é chamado, esse movimento em que você gira o dedão, né? Você coloca o dedão assim, gira ele para baixo, para cima. Esse movimento essa prótese ainda não tem, lembra que a gente até comentou, né, que vai adicionando esses movimentos aos poucos, né? Você vai adicionando aos poucos. Na terceira prótese, ela já tem, eu já tenho alguns protótipos desenhados, já comecei a modelagem, na fase inicial, mas a ideia já é adicionar esse movimento, vamos dizer, esse giro, né? Sim, é a supinação e a pronação. E esse movimento, por exemplo, poderia, eu vou adicionar o movimento de girar a chave, né? Aí você combina o movimento de flexão dos dedos com a oponência do polegar, pegou a chave, aí você faz com todos eles mantidos, você faz a rotação do punho. Exato. E aí você tem um movimento combinado funcional. Isso que é Isso muito interessante. A gente tem todo ali, não só no design, a gente já começa a pensar a questão dos materiais, os motores que a gente vai usar, que a gente sabe que tem que ter uma força de aplicação em alguns movimentos. Então, ali a gente tem, são várias coisas vários quesitos a ser pensados, que acaba que não é só o design, eu tenho esse conhecimento que não é o design somente que vai resolver. É onde eu falo, precisa de outras pessoas. E qual que é e qual que seria o maior desafio, né? Vamos dizer assim, qual é o maior desafio que você tem, se você, né, você tem consciência para torná-la viável para aplicação em um paciente? Sem dúvida, o material. O material? Material. Porque o material, ele vai sofrer, igual como você falou. Imagina esse movimento, você pegar a chave e girar na porta. Existe aquele peso, aquela tração, correto? Aquilo ali vai forçar muito as articulações, né, dos dedos. E ali cria aquele sistema de alavanca das articulações. Então, a gente tem que pensar ali que tem que ser material que resiste àquelas pequenas tensões. Tensões em pequenos pontos que podem sofrer ruptura. Certo? Motores, eu já tenho estudado alguns exemplos, e acaba que a gente consegue, já tem motores no mercado que podem trazer uma certa funcionalidade, seja viável numa prótese. Na impressão em resina, na impressão em filamento, a gente consegue, pela geometria do preenchimento, por exemplo, se eu coloco preenchimento triangular, se eu coloco preenchimento em linha, se eu coloco em colmeia, você alterar substancialmente
a resistência da peça. No caso da impressão em resina também ou não? Você consegue alterar isso? Consegue sim. Porém, no filamento, como é feita o tipo de construção da impressão, de repente, a forma como você faz essa aplicação desse preenchimento, muitas vezes favorece realmente ali a estrutura da peça. A resina não. A forma que é construída, esse tipo de preenchimento não vai favorecer Ah, certo. a força. Então, todas essas peças, elas são produzidas de forma sólida, Certo, sem, entendi. sem Mas, nenhum tipo de... entendi. Mas já existe resina com fibra de carbono, por exemplo? Com fibra de carbono, ainda não, pelo menos eu não tive nenhum conhecimento, certo? O que eu sei que existem resinas de metal, que tem grânulos de Ah, metal, onde a gente consegue produzir essas peças e fazer um processo de chama sinterização, sintetização onde, laser. exato, onde a gente vai, é como se finalizasse a peça, deixasse ela sólida, somente o metal, que ela até então é uma resina misturada a grânulos de metal. Sim. Usa a sinterização para deixar somente a peça de metal. Inclusive, corrigindo aqui, se eu não me engano, não é a resina. Se eu não me engano, é em filamento. Né? Tem esse material. Hoje, a gente tem resinas de alta resistência, inclusive, para produzir essas peças, eu utilizei esse tipo de resina, que ela tem uma resistência muito alta, porém, tem aquelas questões, como são peças muito pequenas, articulações muito pequenas, a gente tem que ter essa preocupação ainda de que, ao sofrer uma torção numa pequena articulação, pode vir a romper. Só que eu acredito que não vai demorar muito o surgimento de novas resinas com maior resistência. Então, eu acredito que isso é uma questão de tempo, pouco tempo. Então, é uma coisa que eu sei que é a maior, eu acredito que seja o maior desafio, porém, não demora a surgir uma solução. No caso, eu tenho uma questãozinha importante, né, para a aplicabilidade da prótese no paciente, né? É a questão do peso, né? Você tem algum projeto de diminuição do peso da prótese? Porque você sabe que o paciente, a hora que ele sofre, né, uma amputação, ele perde, com o processo de reabilitação, ele perde massa muscular, né? Ele tinha um peso da mão ali, aí ele perdeu essa mão, perdeu o antebraço. Então, ele perde muita massa muscular e a resistência. Então, a hora que você coloca uma prótese pesada, a mais pesada do que a mão original dele, né? Ele não vai conseguir utilizá-la de forma eficiente e também pode ser que ele se recuse a utilizar, né? Como é o caso que você falou. Então, Isso. tem algum projeto, alguma coisa assim que possa, ou um direcionamento assim para diminuição de peso? Sim, eu tenho duas questões nessa característica que você falou. Uma, essa questão do material, realmente, porque não adianta a gente falar assim, não, a gente tem um material resistente, mas vamos botar uma peça com mais volume para dar mais resistência, a gente não pode fazer isso. Então, a gente tem que pensar peças um material de alta resistência, onde a gente consiga produzir uma peça com, de repente, uma espessura mais fina, realmente pensando nessa questão do peso. Outra questão que eu acho que vai ser importante no desenvolvimento dos protótipos e, consequentemente, um produto final, é variar as peças. Por exemplo, como o Fernando falou, as pessoas muitas vezes têm tem uma perda de massa muscular, de força, certo? Então a gente pode pensar em próteses, como posso falar, umas próteses iniciais, de uso inicial, onde a gente tem ali uma menor gama de movimentação, para diminuir o peso, para que a pessoa possa fazer uma adaptação. Por exemplo, em vez de fazer que seja um movimento dos dedos separados, faça junto, mas para que permita uma adaptação da prótese e, naturalmente,
esse tipo de prótese se torna mais leve. Seria a prótese vamos dizer, uma prótese de transição, né? Então, exatamente. É importante a gente pensar em algo assim, porque eu também vi essa dificuldade, conversando com as pessoas da área, que é essa adaptação do uso da prótese. Muitas vezes a pessoa não consegue adaptar, ou seja por encaixe, ou realmente não consegue se adaptar ao uso dela. Então, isso, num projeto desse, a gente tem que pensar também. E tem que pensar logo Uma coisa, Sim. Uma coisa importante que você falou, nós conversando antes, foi em relação à facilidade que o software tem de você, pelo que eu entendi, né, de você produzir peças com um design um pouco diferente. Porque, por exemplo, suponhamos que uma pessoa ela não considere tão interessante do ponto de vista estético esse desenho que você fez aí, e ela vai preferir uma prótese com um design mais próximo da mão real, digamos assim, né? Então, nesse caso aí, seria possível você produzir a mesma funcionalidade aí, biomecânica, né? Mas com o desenho diferente? Sim, é possível. O design, eu considero que não tem limites. Dentro do projeto que, vamos dizer, dentro do espaço aplicável, o design não tem limites. Além do que, esse projeto, buscando ali a questão do design da natureza, ele tem, o que eu busquei? Uma cópia, de certa forma, da estrutura do corpo. Então, ele tem todo um revestimento, que seria pele, musculatura, e a articulação é feita que eu chamo de ossos. Então, em próteses, normalmente a gente tem uma peça única. Você tem ali o dedo, total, vamos dizer, a ponta do dedo, uma peça única. Porém, aqui, eu tenho a capa, tem a estrutura de contato, favorece a pegada, e internamente eu tenho várias peças onde realiza a articulação do dedo. Aqui não é simplesmente, vou mostrar aqui, não é simplesmente 3 peças no design. Aqui a gente tem as capas, onde o professor Dival falou, a gente pode variar o design. Isso eu acho muito importante também, eu acho interessante uma questão do que o senhor falou. Muitas vezes a pessoa já se sente ali, essa questão de usar prótese, já muitas vezes pode ser um incômodo. E usar uma prótese que a pessoa, um design que a pessoa goste, eu acho importante. A pessoa acaba que consegue ter uma autoestima melhor. Mas eu fico pensando, imagina uma criança, um adolescente, usar uma prótese com designs que tem ali uma pegada super-herói, sabe? Tem a pessoa mais conservadora, um design que seria mais tradicional, correto? Ou aquela pessoa que realmente está focada ali no moderno, quer algo realmente pareça algo robótico, que a gente vê aí essas séries futuristas, né? Então, ele não tem limites, questão do design. E a montagem vem facilitar isso, essa questão. Perfeito, perfeito. Bom, você quer mostrar para nós, dá para mostrar um pouco do software ou é difícil na tela aí? Deixa eu ver aqui, sim. Demora um pouquinho para abrir, mas... Ele é um software pago? É pago. É pago. Sim. Hoje ele está no sistema de como se fosse uma mensalidade. Antes você pagava uma vez só, hoje a gente paga anual. Ele é um design bastante... Ele pode começar... A gente tem que pensar nesse software como uma massa... Uma bolinha de modelar. Tá dando para ver? Sim, sim. Uma massa de modelar.
Essa massa de modelar, a gente consegue modificar ela de diversas formas, sabe? Ah, interessante, hein? Bacana. É a mesma coisa, como se a gente estivesse pegando uma massinha de modelar e esticando ela. Logicamente, Interessante. isso aí é o mais básico da movimentação. Só que existe diversas ferramentas. Pensa, a gente está fazendo uma escultura em argila e a gente tem ali uma série de ferramentas para esculpir essa argila. E esse programa nos favorece isso. Ferramentas como se fosse moldes, entre aspas, né? Moldes digitais. Ferramentas de desbaste, de adicionar. Sim. Eu posso, por exemplo, tá faltando massa, adicionar massa, sabe? Certo. Então, assim, é muito variado. Eu não considero um programa muito intuitivo. Ele tem, eu acho que é o programa mais complexo que eu já usei. Mas tem que tentar para aprender a usar. Não é algo difícil, não é inatingível. Ele tem muita funcionalidade. Eu considero que eu não conheço nem metade do programa ainda. Mas se não conheço nem metade, já ainda dá para produzir. Você não conhece nem metade e já construiu uma prótese dessa. Puxa vida. Cara, é incrível. Assim, cada menu que a gente abre aqui tem tanta funcionalidade que e abre o menu já aparece várias outras, sabe? É muita coisa. Mas é um programa fantástico. Essa funcionalidade dele, essa gama aqui de comandos que dá essa liberdade de produzir qualquer tipo de peça. Eu não vejo um limite para ele, verdade. É o ZBrush. Interessante. Eu vi um software desse há muitos anos atrás, que se chama Leonardo, e foi no Campus Party, em São Paulo. Só que o Leonardo, ele é assim, ele tem sensores, você posiciona na tela do PC, ele tem sensores, e você, como se fosse com uma caneta, você vai fazendo essa modelagem que você faz com o mouse, né? Só que ao invés de ser com o mouse, é com tipo de uma caneta mesmo. Esse também aqui usa uma caneta. Não dá para fazer no mouse, não. Você faz. Então você usa caneta. Sim. Dá para fazer no mouse, mas fica muito mais difícil. Então eu uso uma mesa digitalizadora, isso aí, né? Digitalizadora. Isso mesmo. Essa mesa eu uso mais inicial, mas hoje eu tenho um display, uma tela, que eu faça o desenho diretamente na tela. Que legal. Eu posso eu me esqueci o nome. Mas é como se eu estivesse fazendo ali uma pintura na tela mesmo. Uso uma caneta também, o que facilita mais ainda o design. E ele permite você, por exemplo, escanear, se a gente tiver um scanner. Então, por exemplo, você pega a mão da pessoa, você escaneia a mão, e aí, a partir do desenho, do escaneamento da mão, você trabalha em cima dos dedos. Ele permite sim. Ele permite isso. Eu posso escanear o modelo e exportar para dentro do programa. Legal, hein? E ele vai dar total liberdade para trabalhar nele. Interessante, hein? Fica ilimitado. Ele tem uma série de... Ele permite vários tipos de importação de arquivos, né? Que não é um programa muito fechado, que limita ali na extensão de arquivos, certo? Então, ele permite ali que a gente exporte de diversos outros programas, seja de scanner, que seja de outro programa de modelagem, ele permite que a gente traga o projeto para dentro. E a malha, que a gente chama de malha. Quando a gente vê um modelo, a gente chama de malha. A malha, ela fica livre, de certa forma, para a gente poder modelar. Ela não limita o nosso trabalho. Inclusive, eu consigo, dentro desse programa, fazer um desenho no papel, tirar uma foto e trazer esse desenho com um volume somente a altura, para dentro do programa. Interessante. Ele transforma uma figura de 2D em 3D. Pode. Mais ou menos isso. Aí eu posso utilizar essa forma para desenvolver o projeto. Vamos dizer um exemplo. O que eu posso usar aqui? É que eu não botei aqui, mas eu já produzi, já
fiz designs de cabos de faca para uma empresa de cutelaria que produz facas artesanais. Então, para desenvolver os cabos, onde eles iam usar, esses cabos iam ser produzidos em resina, mas não na impressão, em resina padrão. O que eu faço? Eu imprimo a peça e eles usam a peça como molde para produzir os cabos em resina pronta. Deu para entender? Sim, sim. E para produzir esses cabos, para ficar no tamanho exato, o pessoal me mandava apenas o desenho, um sketch, um desenho em vetor da faca. Certo. E com aquele desenho, que é somente uma linha, né? Sim. Toda a faca eu consigo extrair o formato do cabo. E com aquele formato ali extraído, eu posso produzir o cabo com todo tipo de design. Interessante, hein? Ele é muito versátil, né? Muito. Não conheço, realmente. Existem outros programas de modelagem que eu já tentei mexer também, mas realmente sempre, na minha opinião, né, eu sei que pode ter gente que vai divergir, mas na minha opinião não tem quem bata ainda realmente essa gama de possibilidade. Muito interessante. Você vai precisar dar um curso para nós disso aí, viu? Na hora. Inclusive, o senhor comentou, para que eu possa produzir à mão, eu usei. Deixa eu ver se eu acho aqui só um. Eu estou vendo ao fundo aí duas impressoras. É uma Halot, é uma Creality ali do lado direito, é uma Halot One, e a outra é uma N-Cubic? Essa é uma N-Cubic Photon, o primeiro modelo, e essa é uma Lego Mars. Ah, da Creality? Eu não sei se ela é da Creality. Lego Mars. Essa aqui eu ganhei há pouco tempo, mas eu sei que ela tem o mesmo... A tela LCD dela, que faz a forma do objeto, Que faz a cura. é a mesma da Creality. Ah, certo. Eles usam a mesma tela LCD. Ô, Thiago. Sim. E como, assim, a gente já vai caminhando para terminar, eu gostaria que se você falasse um pouquinho o que você encerrasse assim para a gente com aquilo que te inspira hoje para fazer esses projetos. Então, como que você pode definir, conceituar para a gente? Não, e mais ainda, e mais ainda. Só complementando, né? Não, o Thiago ia mostrar alguma coisa aí, Thiago? Desculpa. Não, perdão. Não, mas aqui vai ficar um pouquinho difícil para me achar aqui. Não, tá. Mas, assim, em cima do que o Fernando falou, né? Então, já pensando no seguinte, pensando numa possível parceria conosco, né? O que você esperaria que nós pudéssemos desenvolver juntos? O que você esperaria para um futuro? Vamos pensar de forma mais objetiva, mais pragmática. Por exemplo, no próximo ano, o que desenvolver aí? O que você acha que poderia ser aquilo que caberia a nós, né? A nós, eu falo aqui do Unisalesiano, né, o professor Fernando, eu, todos os nossos estudantes aqui de engenharia e também de fisioterapia, claro, né? Em relação ao que você já fez, o que você esperaria? Bom, Edivaldo, Fernando, eu considero o meu projeto uma pequena parte de um todo. Eu realmente não quero ser aqui da onde humilde, não, mas assim, eu sei que o meu objetivo é realmente produzir, que seja uma prótese, que seja alguma peça que realmente, alguma peça robótica, voltada para robótica e não para prótese. Eu não tenho ali essa limitação, mas que seja algo que realmente possa servir, que tenha, como eu falei, a relevância, que sirva a sociedade, que tenha uma importância. Eu sei que sozinho eu não vou conseguir fazer isso. Então, eu tenho ali essa parceria que a gente está conversando, é o pontapé ali, é onde eu consigo, é o que vai me empurrar o projeto, para realmente chegar ali naquele objetivo. Eu tenho essa noção que sozinho eu não vou a lugar nenhum. E esse projeto precisa ter essa soma de experiências.
Sim. E eu tenho essa noção que uma universidade já é uma soma de experiências, concorda? Então, ali é algo que realmente pode dar um encaminhamento nesse projeto, um encaminhamento mais seguro, mais sólido e com uma possibilidade maior de realmente chegar no nosso objetivo. E além, né, que a minha ideia, como eu falei, eu não estou aqui produzindo uma peça final, eu estou desenvolvendo protótipos para que esses protótipos possam ser utilizados em diversas áreas. Por que não começar a gente desenvolver algo pensando em exoesqueletos, que foge, é a mesma área, mas já está um pouco diferente do protótipos, Órteses também, né? Órteses. braços robóticos utilizando para a indústria, pode pensar em braços robóticos com maior gama de movimento, pode ser usado tanto para a medicina como para a indústria fabril, certo? Então, eu acredito que com a parceria com a universidade, onde a gente vai ter diversas pessoas com expertises diferentes e que esteja engajado no projeto, querendo ali criar algo que realmente seja importante, acho que tem tudo que vai dar certo. É onde a gente vai dar esse encaminhamento, sabe? É onde eu vislumbro que realmente isso pode gerar algo de bom. Eu acredito assim, né? A especialização, né, nesse caso, né? Ou seja, o aprofundamento em cima da técnica ou das técnicas que você mesmo já desenvolveu, né, em relação ao uso do software e que nós também aqui desenvolvemos em relação à questão de automação ou controle, seria bem interessante, porque, na verdade, quanto mais a gente conseguir se especializar nisso, né, quanto mais a gente conseguir otimizar o funcionamento disso, não é, a gente pode encaminhar projetos aí para agências de fomento, não é? E até pensarmos em patentes também, né? Em patente e participarmos aí de feiras internacionais e publicação técnico-científico, que também é uma coisa que a gente leva muito em consideração, porque isso dá um diferencial muito grande a um projeto como esse, quando você tem aí uma quantificação de resultados, né? Quando você tem medidas aí realizadas nos protótipos, né? Então, acho que tudo isso é possível de ser feito e a gente já pode começar isso meio que imediatamente, acredito, né? Com certeza. Eu também acredito. Para mim já começamos. Sim, sim. Perfeito. Bom, e eu gostaria de agradecer, né, o seu tempo, né, disponibilizado, a presença aqui com a gente nessa nossa mesa, vamos dizer nossa mesa redonda, né? Essa troca de experiência é muito boa. Eu gostaria muito de agradecer ao professor Edival também pela oportunidade, pelo convite, para eu estar participando aqui com vocês. Aprendi muito com você, Thiago. Parabéns mesmo pela sua dedicação, né? Eu diria que isso tá muito fora da curva. Você está muito fora da curva mesmo. Não, Parabéns mesmo pelo seu... poder melhorar ainda mais. Não, com certeza, é o caminho. É o caminho. Tá? Eu gostaria de agradecer muito. Obrigado mesmo. Professor Edival? Bom, eu tenho um costume muito feio, né? Mas tem uma amiga minha que ela me freia em relação a isso. Ela fala assim que a gente tem que primeiro dar, né? Primeiro você tem que oferecer bastante ao universo e depois o universo vai te retornar, né? Mas eu não posso deixar de mencionar como nós nos conhecemos, que foi exatamente na Mega, deixa eu ver se eu falo correto hoje o nome do evento. É um nome meio comprido, Mega Show, né? É isso? Mega Expo 3D BR. Perdão, a Mega... Mega Expo 3D BR. Isso, que é um evento, é o maior evento de impressão 3D do Brasil, e acontece em mais de uma edição aí durante o ano, né? E que realmente foi assim o que foi o que impulsionou a gente ter se conhecido, mas que de agora para frente, espero que a gente possa levar essa tecnologia aí também para eventos na área da saúde, na área da mecatrônica, né? Enfim, e ter uma divulgação nacional e quem sabe, né?
também internacional. E tenho certeza que esse é o nosso pontapé inicial. Então, te agradeço muito, muito, Thiago. Te parabenizo também pela sua coragem, pela sua dedicação, o quanto você deve ter perdido aí noites e dias e horas, né? A mulher brigou bastante, viu? Imagino, né? Você com família, tudo, mas realmente eu lembro de uma pessoa, eu vou falar o nome dela, porque não é problema, ela nos autoriza isso, né? Que é a professora Genilda, lá de Valparaíso, e que nós, inclusive, estamos devendo para ela um aperfeiçoamento de um exoesqueleto. E esses dias, desde quando eu te conheci, Thiago, que eu venho pensando nisso, nós não conversamos ainda sobre isso, né, nós com você, mas a gente vai conversar, porque ela é uma pessoa muito inspiradora, porque é uma pessoa que sofreu um acidente, né, automobilístico e ficou paraplégica, e ela conta que a gente possa trabalhar para ela, né, no sentido de desenvolver um exoesqueleto, né? Nós fizemos uma versão, mas ainda não ficou o suficientemente adequado, e agora, quem sabe, né, Fernando? Com essa parceria a gente possa... É um dos projetos que eu tenho muita vontade de desenvolver e já venho pensando em como fazê-lo já. Sim. E fora, sem contar as pessoas que nós conhecemos, né, que chegaram até nós aí com necessidade de próteses de membro superior, né, Fernando? Então, nós temos bastante pessoas, né, e tenho certeza que o Unisalesiano vai nos dar, não, sempre nos deu, né, sempre nos deu e vai continuar ainda ampliando essa colaboração. Então, nosso muito obrigado mesmo, né, e desejo a você toda a sorte do mundo, né, para que a gente possa fazer um trabalho bacana em conjunto para ajudar as pessoas, né? Edival, Fernando, eu que agradeço essa oportunidade, está sendo uma oportunidade muito grande para mim, e assim, para mim é uma satisfação muito grande estar aqui conversando com vocês, ter recebido esse convite, sabe? Fiquei muito feliz e entusiasmado de saber que esse trabalho que eu venho desenvolvendo realmente pode vir a realmente dar uma continuidade e virar algo que possa realmente dar um resultado ali, dar uma satisfação de produzir e ajudar muita gente. Com certeza. Então, com certeza. O resultado, ele... Eu não penso ali, acredito, não quero ser demagógico, mas quando a gente trabalha algo assim, não tá mais... o dinheiro é o segundo plano, é apenas uma consequência, né? Seria a consequência, exatamente. É a consequência, mas a ajuda ali que a gente pode fazer, a diferença que a gente pode fazer, acaba nos inspirando cada dia mais. E ali, quando eu comecei a desenvolver isso, que eu vi que eu poderia estar realmente fazendo uma diferença, isso dá um estímulo grande para a gente. Sim. Beleza. Obrigado mesmo, Thiago. Bom, nós então agradecemos e vamos dar por encerrado essa palestra, essa mesa redonda, enfim, né? E aí deixando o convite para os nossos estudantes, mas também para o público em geral que eventualmente assista essa palestra, aos profissionais também, um agradecimento ao Unisalesiano como um todo, à equipe aqui do Comult, que vem trabalhando esse ano todo, aliás, esses anos todos, né? E mais esse ano especificamente, nós temos um espaço físico aqui fabuloso, e isso é um espaço mesmo para que a gente possa divulgar esse tipo de coisa, né? Esse tipo de tecnologia. Então, muito obrigado, Fernando, obrigado, Obrigado, Thiago. Obrigado. Um abraço e até a próxima. Até a próxima, obrigado. Até mais.